Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Vocês viram no título do vídeo que eu coloquei uma coisa ser pior do que fake news. Mas não é só eu aqui da mídia independente, não. Eu sou recente na mídia independente. Eu tenho ali perto de um ano, ainda estou crescendo o meu público. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu sou cientista político, tem outras pessoas que já têm uma estrada mais longa na ciência política, tem analistas políticos, analistas militares, jornalistas independentes, que não são ligados a uma mídia corporativa, uma mídia controlada, que não quer que a gente passe as informações do jeito que elas estão acontecendo, independente de ideologia. Porque a ideologia também é uma barreira que se formou de preconceito, que você não consegue falar, você não tem um diálogo entre as pessoas. E aí reflete nas campanhas políticas, que dizem que as campanhas estão polarizadas. Não. Quem está polarizado é o povo brasileiro, é o povo ocidental que está polarizado. Tá? A tendência para a violência no Ocidente está muito grande e isso acaba se refletindo na política, nesse aspecto ideológico. Então a fake news, ela nada mais é que uma categoria do que eu vou explicar para você mais adiante. E a nossa mídia independente teve uma grande perda recentemente, nessa semana agora, da Natália Uban, que era ativista mesmo, militante, lutava pela libertação dos povos oprimidos, que tem muitos povos, principalmente no Ocidente aqui, né, os colonizados, que gostam de estar assim, falam em liberdade, mas são totalmente dependentes do império. São totalmente dependentes, não tem liberdade nenhuma. Mais à frente, mais adiante, a gente vai explicando, tá? Então a Natália foi uma perda muito grande, né? Parece que sofreu um acidente, não temos detalhes do acidente, lá em Edimburgo, na Escócia, onde ela vivia, 36 anos de idade. Os aparelhos foram desligados e foi para doação de órgãos. É uma perda lamentável. Então, nós vamos para a vinheta e na volta eu vou explicar para vocês todo esse aspecto que forma a fake news e vou dar exemplos também de notícias que a mídia controlada, a mídia corporativa, essa mídia que você está acostumado a ver em canais abertos, as contradições, o que eles passam para você que não é real, ok? Solta a vinheta. Então, como eu falei ali na introdução, a fake news pertence a uma categoria de desinformação que está mais ligada à rede social. Eles se aproveitam dos algoritmos de pessoas que estão propensas a acreditar naquele tipo de coisa. Então, essa notícia, na verdade, já existia há muitos anos as fake news, né? Desde o Império Romano. Mas acontece que ela está com uma velocidade muito maior. A notícia, ela se espalha. E mesmo que você fale da notícia verdadeira, o estrago já foi feito. Essas pessoas não voltam para ver realmente a notícia correta. Então a fake news pertence a uma categoria de desinformação. Ah, Ricardo, qual seria essa diferença? Além de redes sociais, a fake news está ligada mais a redes sociais. A desinformação, ela tem o intuito de manipular, omitir, confundir, induzir a erro. Muito importante isso. Eu definiria aqui na parte da notícia
para você fazer acreditar em algo não comprovado, a nível de notícias. Ou seja, eles já dão uma sentença e uma condenação. Muito comum na mídia. Tá? Então eu vou te dar uns exemplos e a partir desses exemplos você vai compreender melhor. Tá? Então eu vou te dar aqui um exemplo do que aconteceu no ano passado. O Demetrio Maioli, da Globo News, e a CNN também, essa mídia corporativa, né? Que é assim, ó, você vai ser constante, uma coisa que é diferente da mídia independente. Aqui eu estou abrindo um parênteses, tá? Tem um conflito lá na Ucrânia, uma notícia na China, uma notícia em Taiwan. Normalmente essas notícias no Oriente você não tem âncoras lá. Não tem âncoras, não tem jornalistas lá. Não tem jornalista aqui lá na Rússia. Né? A Globo não tem jornalista na Rússia. Então as informações elas são dadas lá a partir de Londres. Ela é filtrada a notícia e você vê a mesma narrativa. A mesma narrativa. Um jornalista fala determinado assunto relacionado àquilo na parte da manhã, outro na parte da tarde, outra à noite, com jornalistas diferentes, com vírgulas colocadas em locais diferentes na frase, mas tudo com o mesmo sentido, que é de condenar determinada pessoa, determinado grupo, determinado país, determinada nação, né? Sempre com esse intuito. E depois esse pessoal diz que são os outros que estão espalhando ódio, tá? Então, dito isso, voltando aqui para o caso lá da CNN, teve um caso em fevereiro do ano passado que foi de um balão chinês. Eu vou botar nas imagens, correu a mídia inteira dizendo que era um balão espião. Eles já falaram, um balão espião. Quando o governo chinês já tinha falado com o governo estadunidense e o governo canadense que se tratavam de 3 balões meteorológicos. E você sabe distinguir, quem é de categoria militar sabe disso. Sabe disso. E aí se aproveitam desse momento para fazer lá a merchandagem de ódio, né? A sinofobia, que está sendo muito constante contra os chineses, contra os russos, né? Contra os iranianos, outros povos, outras nações. Então, mesmo assim, um caça foi atrás dos balões e abateram os balões, gastaram 2 milhões de dólares para abater os balões. E o Demetrio Maioli, da Globo News, falou lá que o balão espião, que era uma categoria nova de espionagem, que fez um mapinha lá da atmosfera, olha, o balão caminha lá acima da estratosfera, né? Fez um esqueminha, né? Então os chineses estão muito à frente da espionagem. Claro que não. Se foi detectado o balão quando entrou no espaço aéreo, como é que eles estão à frente da espionagem, gente? Sabe, essas coisas assim, para você saber. Então não é espião. Tá parecendo 007 que diz para todo mundo, eu sou um espião. Eles abateram os balões. 4 meses depois, o Pentágono emitiu um relatório dizendo que não se tratava de balão espião, que eram balões meteorológicos mesmo. Inclusive viram até a iniciativa do balão de teste, fizeram um elogio extra parte, que não apareceu na mídia, mas eram balões meteorológicos. Então isso já foi plantado. Ninguém depois procura saber. O que ficou na mente das pessoas é que os chineses estavam espionando os Estados Unidos e o Canadá. Os brasileiros ficaram muito irritados, muitos brasileiros irritados, porque invadiu o espaço aéreo dos Estados Unidos, milhões de quilômetros daqui, do Canadá também. Mas o objetivo foi alcançado, que era a desinformação.
Primeiro, ó, eles omitiram esse relatório do Pentágono. Manipularam a notícia. Já disseram que era um balão espião sem ter visto. Sem ter visto. Tá? Induziu as pessoas ao erro. Tudo ali aconteceu. Tudo acontecido. Então, um cara hoje chega e diz, e aquele balão espião? Eu falei, não, o balão não era espião. Está aqui o relatório. Está aqui o relatório do Pentágono dizendo que o balão não era espião. Não, mas era assim. Aí cai para você, olha só uma diferença. Cai para mim essa informação de que o balão era espião. Em vez de eu contra-argumentar, dizer que não, eu repasso para outra pessoa. Tá? E aí se transforma numa fake news. Porque a pessoa consciente de que aquele balão não era espião, faz isso de forma consciente, se transforma numa notícia falsa. E você vai ver várias pessoas aí falando, não, tinha um balão. Você se lembra do balão espanhol? Sim. Se lembra do relatório do Pentágono, a informação do Pentágono? Não ouvi falar. Viu? Então isso daí, uma das informações de como essa mídia corporativa, eles plantam esse tipo de informação e depois fica dizendo que é o tiozinho do WhatsApp que está plantando a polarização no país. Uma xenofobia contra uma nação, um país milenar, que tem mais de 5.000 anos, os chineses, que nós temos superávit com eles na balança. Nos BRICS, parceiro nosso, nós tratamos mal quem nos dá superávit. É como você tivesse sua loja, fosse um cliente lá, almoçasse lá R$1.000 por semana e você tratasse o mal, cara. É exatamente isso. Inacreditável. Inacreditável. Tá? Agora vamos para uma outra aqui. A questão da Venezuela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se Maduro é ditador, se ele não é ditador, não vou falar sobre isso. Sobre o que é justamente essa desinformação. Por que você acha que eles ficam falando de democracia para cá, democracia para lá? Vocês se lembram do Iraque, do Saddam Hussein? Melhorou a vida do Iraque? Vocês sabem quem é o presidente do Iraque agora? Abdel Latif Rashid. Prazer, Abdel, viu? O pessoal que era tão preocupado com o povo iraquiano. Estava lá por causa do petróleo e era estratégia geopolítica. Não é por causa do povo. E a mesma coisa na Venezuela. Para você ter uma ideia, a reserva de petróleo do Brasil está entre 10 e 20 bilhões de barris de petróleo. E o da Venezuela, gente? Você já viu alguma emissora falar isso? Eles falam assim abertamente, uma reserva de petróleo. São 300 bilhões de barris de petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. Como eu vim de área tecnológica também, no meu início, antes de fazer curso de Direito, eu já vi petróleo venezuelano. Ele não é um petróleo melhor que o petróleo árabe, mas a tecnologia hoje de exploração, de manipulação do petróleo, você consegue tirar vários itens de dentro desse óleo. Vários itens desse óleo você consegue trabalhar, né? Então, a maior reserva de petróleo do mundo. Eles têm gás também e tem diamante. Então, não é por causa do povo. Eu só quero que você pense nisso. Não é por causa do povo. Hugo Chávez, antes de Maduro lá, já um pouco antes de Hugo Chávez, que ele se levantou lá, que teve os reclames, foi porque as extratoras de petróleo estadunidenses lá, isso não chega essa informação para a gente, com a estatal deles, eles exploravam o petróleo, 70% do valor do petróleo ia para eles lá para fora, só 30% que ficava na Venezuela, mais ou menos o que acontece na África. É assim, eles pegam o excesso, o valor alto, fica para eles, só dão menos da metade, bem abaixo, pro país originário, entendeu? Então isso daí uma nação nunca vai ser
desenvolvido e vai dar bem para o povo dele com isso. O que eles querem aqui é tirar nossas riquezas naturais, esculhambar, arrebentar tudo. Nós somos uma colônia de exploração, eu já falei isso em outros vídeos. O nome do nosso país é uma árvore extinta. Pau-Brasil. Isso tem que ficar muito dentro da cabeça. Meu filho, vamos ver um pau-Brasil hoje? Não, pai, está em extinção. Acabou. Por isso que o nosso país está todo esculhambado, está todo queimado, fumaça para todo lugar. E para muita gente está certo. Para mim isso daí é sabotagem. Eu já falei em outros vídeos, isso é sabotagem, que lá para frente dos BRICS você vai entender. Quando eu fizer um outro vídeo falando sobre os BRICS, você vai compreender. E também para manter o nosso país como uma colônia de exploração e não ser desenvolvida. Se bem que nós saímos de subdesenvolvidos, né, para emergentes e países em desenvolvimento. É isso que esses caras daí falam. E país de especulação financeira. O nosso juros sempre vai ser alto para não deixar a gente se desenvolver. Nossos juros tem que ser alto para eles especularem, tá? Então a questão, encerrando aqui a questão da Venezuela, não é o problema do Maduro ser ditador ou não. Se for um ditador a favor deles, está ótimo. Que é o que eles querem colocar lá. Eles querem colocar um ditador almofadinha lá que seja subordinado às ordens dele. Que não tem essa parada de liberdade, não. É totalmente dependente. Ó, a Starlink do Elon Musk, se realmente ela desliga, nossas Forças Armadas já era. Já era nossas Forças Armadas. A gente depende dos outros. A gente não tem uma soberania própria das nossas Forças Armadas, não. Nós não temos tecnologia. O seu celular aí, ele tem um Bluetooth, ele tem um sistema GPS, nada aí é nosso. Então agora você sabe por que é caro. Porque nós não temos tecnologia. A Índia já vai nos passar à frente. Já. Ficou aí. O brasileiro perdeu a humildade, esculhamba outros povos e não se enxerga. Tá? Daí é só para... Eu já falei isso daí em vídeos anteriores, que a gente tem a mania de ficar julgando os outros, mas como se aqui tivesse mil maravilhas. Então essa foi a questão da Venezuela. E só aqui rapidinho a terceira, que é também... Eu selecionei essas três aqui que são atuais, ó. Privatização e reestatização. Gente, lá na Europa estão reestatizando muitos serviços, principalmente de água, energia. Tem uma reestatização. Os Estados Unidos nunca teve tanto funcionário público na sua história. A Alemanha, França, energia, isso não existe. Só nós que estamos privatizando. Nossos políticos são lobistas. A nossa mídia corporativa, a nossa mídia controlada, ela recebe salário, recebe pagamento, fazendo propaganda desses caras que querem nossos bens. Querem nossa água, nós pagamos o outro para consumir nossa água. Tá certo? E ganha muito dinheiro. E até tem também nossos burgueses aqui, que não querem nem saber do povo, em desenvolver o povo. E aí fica jogando o irmão contra o irmão. É por isso que a polarização vai persistir, principalmente no Ocidente. Tem lá nos Estados Unidos, que eu separei aqui, a National Railroad Passenger Corporation, de trens dos Estados Unidos. Ela foi estatizada em 1971. Tá? O vídeo está ficando longe, mas isso é interessante, pessoal. Assiste. Ela foi reestatizada em 1971 e dá prejuízo até hoje. Déficit de $1 bilhão. Eu procurei saber por que dá prejuízo e eles querem manter. É porque se eles botam um serviço muito caro, aquelas cidadezinhas vão sofrer. As cidades que ficam ao longo, são cerca de 15 estados que corta
Eu vou botar um mapa aí para vocês. Corta cerca de 15 estados lá. Então, se você bota uma passagem muito cara, vai desestimular as pessoas a andarem e a gastar dinheiro em outros locais, que mantém essas cidades circulando dinheiro, circulando mercadoria. Espera aí que eu vou pegar um trem, vou lá e já volto. Tá? Isso sim é um investimento do Estado. Aqui não admitem que o Estado invista. Não admite, por isso que tem essa treco daí de teto de gastos, tá? É para o Estado não investir, para não evoluir o país. Então é uma empresa, é uma estatal de trens que tem um déficit de 1 bilhão. Aqui esses caras já ficam reclamando da Petrobras, por quê? Porque quem patrocina eles, quem paga o salário deles, são empresas lá de fora que querem vir para cá e fazer propaganda na TV deles. Pronto. Né? Então, isso daí foi da restatização que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, mas aqui não pode. Aqui não pode. Tá? Tem que ser empresa deles. E aqui, para encerrar, ó, só umas informações que tava o tio Bibi Netanyahu foi lá, e como eu falei, a mesma narrativa que vem dessa mídia controlada e também de determinados líderes. Qual é a narrativa? Nós temos o direito de nos defender. Vai ter o último moicano palestino, vão acabar com ele e vai estar lá nos livros de história. Ah, por que foram extintos os moicanos palestinos? Ah, porque eles tinham o direito de se defender. E vai assim, porque o grande plano ali, pessoal, e aí já reduzindo, os Estados Unidos mandou cerca de 250 bilhões de dólares em armamentos, tá? Lá para Israel. Nossa, você fica assustado com os valores de armamento que esses caras mandam. Você acabava com a miséria toda no mundo inteiro. No mundo inteiro. As pessoas iam ficar sem trabalhar. Não, eu vou trabalhar ali umas 4 horas só, que é para ter alguma atividade de tão grande que é o volume de dinheiro que esses caras gastam em armamento. O grande plano ali de Israel é formar o Great Israel, a Grande Israel. Vou botar um mapa aí. Se é a Grande Israel, eles vão continuar fazendo. Tem muitos grupos de empresários lá que apoiam, lógico, pô. Lógico. Uma área boa ali no Oriente Médio. E já pegou a Líbia, vai depois para a Síria, igual o Benjamin Netanyahu falou, o mal. Eles são o mal, nós somos o bom. Condenam várias nações. E aí, agora, essa mídia corporativa está vendo que está difícil de segurar o cachorro. O cachorro está solto. Vem cá, Pitbull. Não, uau, entendeu? Não está conseguindo controlar. E cinismo. Daqui a pouco o cara pega e fala que é para extinguir o comércio, fechar a Venezuela, mas continua com eles lá. Esse Maduro daí é um cancelador de CPFs, né? Para não falar outra coisa aqui que o YouTube não deixa. Enquanto isso, você continua fazendo comércio com um cara que está extinguindo, exterminando, acabando, entendeu? Esse daí pode. É bom, e com o apoio de muitos religiosos. Os religiosos apoiam isso, né? Acabar com outros povos, né? Eu chamaria isso de egoísmo, mas não, tá tudo certo, né? E aqui para encerrar, que também, né, o do Trump já vão botar a culpa no Irã, aproveitando que o culpado é o Irã, do ataque lá, um monte de drogado que tem nos Estados Unidos, amante de armas, né? E a culpa foi do Irã, já botaram a culpa no Irã pelo atentado no Trump e o Irã está caçando ele, é assim. E por último aqui, encerrar aqui o lance da Rússia, esse vai ser bem rapidinho, desde que, quando terminou a antiga União Soviética, aquela do Muro de Berlim, depois a dissolução da União Soviética, apareceram vários trabalhos acadêmicos. Eu me lembro um lá que foi um pouco antes da primavera, foi um pouco antes da Revolução Colorida na Ucrânia, em 2004,
dizendo que o objetivo deles é atacar a Rússia, sempre foi, independente da União Soviética. O objetivo da OTAN é acabar com a Rússia. E é esse hoje. Os trabalhos antigos que eu vi, ou seja, o trabalho deles é derrotar a Rússia. Não vai parar, tá? Para quem gosta de história, Catão, lá na Roma Antiga, no Império Romano, falava sobre Cartago. Delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída, né? O censor romano, Catão, falava isso. E a mesma coisa da Rússia. Teve um professor, agora não sei, escutei agora num debate, falando isso. Delenda est Rússia. É para acabar com a Rússia, gente. E dividir a Rússia nesses caras aí. Tá? O Irã lá para os Estados Unidos e a Rússia dividida pela Europa, lógico, pelos Estados Unidos. E depois eles vão para cima da China. Esse é o grande plano de um Ocidente. Um Ocidente doente. Um Ocidente que eu acho que... uma coisa que você vai observar é que você não tem uma unanimidade em torno de um líder no Ocidente. Não tem. Não tem. No Oriente eles têm. Então, de acordo lá com Sun Tzu, a arte da guerra, os grandes mestres de planejamento militar, né? Se você não tem uma unidade em torno do líder, jamais você vai ganhar. Jamais você vai ganhar. É um Ocidente insano que vai persistir isso e usando essa mídia aqui para justificar, para dar uma justificativa na ação deles e sempre usando a mesma narrativa igual o Benjamin Netanyahu usou. Tá bom, pessoal? Então, gostando aí do que eu pretendo fazer outros vídeos nessa linha de desinformação, para você compreender e não cair nessas historinhas, tá? Confie na mídia independente. Tem gente da direita que é boa, tem conservadores, eu vejo o canal de conservadores, militares conservadores, são muito bons, eu assisto. Mas cuidado com esses negócios daí de direita e esquerda, esse negócio daí de ideologia, porque você não vai compreender direito, tá bom? Então deixa o like aí, compartilhe o vídeo. Muito obrigado.